Olá, a graça e a paz. Sou o professor Paulo Azaf e esse é o módulo de Cristologia do nosso curso de Teologia Sistemática e essa é a última aula sobre a extensão da expiação. Fique conosco, te convido, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este curso, por este módulo até aqui que está se encerrando neste momento. Que através deste módulo, Senhor, nós possamos aprender mais de Ti, ser mais submissos a Ti, mais servos, mais humildes, mais obedientes a Ti. E também, Senhor, aumente a nossa fé, o nosso conhecimento de Ti, da Tua palavra, que em nome de Jesus os nossos corações sejam tocados e transformados através destas aulas. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Então hoje nós vamos ver sobre a extensão da expiação, um tema um pouco polêmico, mas que é muito importante nós entendermos em nosso curso de Teologia Sistemática, o módulo de Cristologia. Então veja, primeiro, os distintivos da teologia reformada, eles são frequentemente resumidos pelo acróstico TULIP, né, relacionado à tulipa, né, que são os 5 pontos do calvinismo com as palavras em inglês, né, por isso que você tem ali a formação da palavra tulip, né, dessas palavras, desses conceitos, 5 pontos em inglês. E nós vamos ver sobre a expiação limitada, né, que começa com L no tulip, porque é de limited. E aqueles que aderem aos conceitos expressos, os 5 pontos do calvinismo, são chamados de calvinistas de 5 pontos. E existem os calvinistas de 4 pontos. E esses calvinistas de 4 pontos geralmente se opõem ao L, a extensão da expiação. Ou seja, a área de disputa entre calvinistas de 5 pontos e de 4 pontos é exatamente essa. Em outras palavras, a pergunta é: qual é a extensão da expiação? Ou seja, por quem Cristo morreu? Ele morreu por todos? Ele morreu somente por seu povo? Ele morreu somente pelos judeus? Ele morreu somente pela igreja? Por quem Cristo morreu? E há muita confusão sobre o que significa a expiação limitada. E historicamente, alguns teólogos eles preferem não chamar de expiação limitada, e eu também não prefiro não chamar. Eu prefiro chamar de expiação definida, distinguindo-se de expiação indefinida, porque não é o valor da expiação que está em xeque. O sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai é perfeito, mas nós podemos resumir o conceito de expiação limitada com a frase: ela é suficiente para todos, se assim Deus quisesse, seria suficiente para todos os seres humanos, mas ela é eficiente somente para alguns, ou seja, ela é aplicada somente a alguns. A eficácia dela foi específica somente para os escolhidos de Deus, somente para o povo de Deus, os seus eleitos, os seus escolhidos. Ela seria suficiente se Deus quisesse para cobrir os pecados do mundo todo, mas Deus assim não quis. E há pouca discordância ao fato de que a expiação não é aplicada eficazmente a todos, porque senão nós cairíamos no universalismo, porque se a expiação for aplicada a todos, então todos serão salvos. É isso que ensina o universalismo. É a teoria de que Jesus morreu eficazmente por todos, portanto todos serão salvos. No grande dia ninguém será julgado, ninguém será condenado. É isso que prega o universalismo, mas é, poucas pessoas, né, acreditam que creiam nessa teoria, e nenhum dos que creem no universalismo são de fato cristãos evangélicos, porque nós cristãos acreditamos na realidade do inferno, onde existem pessoas que serão levadas para lá, que não são regeneradas. Ou seja, o que a expiação definida ensina é que somente alguns serão salvos. O efeito da obra de Cristo na cruz é aplicada somente a algumas pessoas. E não é um limite, não é ao valor, ao mérito da obra na cruz, mas é um limite sobre a extensão, para quem foi, para, para quais pessoas foram esse sacrifício. Ou seja,
O valor da obra de Cristo na cruz é suficiente para salvar todo aquele que vir até Jesus. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Isso é óbvio. Todos aqueles que colocarem sua confiança em Jesus serão salvos. Mas o fato é que nem todos colocarão a sua confiança em Jesus. Existem aqueles que não crerão. Existem aqueles que não se converterão. E por essas pessoas, elas não receberão os benefícios da expiação. Ou seja, Cristo não morreu por elas. É importante nós dizermos que o evangelho ele deve ser pregado universalmente. Nós não podemos escolher a quem nós vamos pregar. Escolhendo, não, esse é eleito, esse não é, então a gente vai pregar só para esse tipo de povo, só para essa nacionalidade, só para essa classe social, não. Nós não sabemos quem são os eleitos, portanto o evangelho de Cristo deve ser pregado universalmente para todas as pessoas, de todas as raças, tribos, de todos os jeitos. Nós temos que oferecer esse evangelho. Mas não é oferecido sem condições. É oferecido a todo aquele que se arrependa de seus pecados e creia. Quem se arrepender e crer será salvo. Na segunda parte nós vamos ver agora sobre o desígnio da expiação. Ou seja, devemos identificar primeiro quem é o idealizador da expiação, da salvação, da obra de Cristo na cruz. Desde toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em perfeita concordância sobre a criação e sobre a redenção. Deus é o idealizador. Deus Pai enviou seu Filho ao mundo. E ele fez isso na esperança de que algumas pessoas crescem e aproveitassem a oportunidade? Não, mas alguns pensam que sim. Jesus veio ao mundo, se entregou naquela cruz e ele falou assim, olha, agora aproveitem a chance que eu dei para vocês. Não é isso que Cristo fez. Ele veio cumprir uma missão de salvar o seu povo. Foi assim quando foi o anúncio de seu nascimento. Ele será Jesus, porque salvará seu povo de seus pecados. O seu povo, a sua igreja. E algumas pessoas dizem que Deus ele não tem nenhuma ideia quanto a isso, porque o seu conhecimento é limitado em relação às escolhas das pessoas. E essa maneira de pensar nega a Escritura. Veja, João 6,64, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E também João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Cristo estava ciente que ele estava fazendo uma obra e que viria a ele somente aqueles que o Pai trouxesse, e quem vir a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Portanto, a obra de Cristo na cruz ela não foi inútil, ela não foi algo para que algumas pessoas aproveitem a oportunidade, não. Quem ele comprou, ele terá. Nenhum sangue de Jesus, nenhuma gota de seu sangue foi derramada em vão. Muitas pessoas acreditam, em última análise, que a salvação ela depende das pessoas, do ser humano. Entretanto, ninguém está fora da providência de Deus, ninguém age fora da providência de Deus. O plano da redenção, a eficácia deste plano depende de Deus. É Deus quem escolhe o seu povo e escolhe salvar e então manda Cristo para comprar esse povo, para comprar estas pessoas. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Quem ele comprou, ele terá. E por último, em nossa aula e última aula, nós vamos ver que essa extensão da expiação, ela diz respeito à doutrina da eleição. Ou seja, Cristo veio morrer por seu povo e pagar o preço do pecado de seu povo. Jesus morreu pelos seus, não somente judeus, tá? Pelos seus, de toda raça, de toda nação, de toda tribo. Muitos se opõem a isso. Dizem que o ensino bíblico é de que a morte de Cristo foi pelos pecados de todo o mundo, como está em 1 João 2,2. Mas Cristo morreu sim por pessoas de todo o mundo, de todos os tipos de pessoas, de todas as partes do mundo, que é isso que o contexto dessas passagens está nos ensinando, que Cristo morreu pelo mundo no fato de que foram por pessoas de todo o mundo. Em outras palavras, à luz de um ponto de vista bíblico, Jesus não morreu apenas por judeus,
mas por brasileiros também, por norte-americanos, por europeus, gente de todos os tipos, de toda língua, de toda nação. Jesus morreu por pessoas de todas as partes do mundo, mas não por todos. Não morreu por Satanás. Ele não morreu por aqueles que não crerão. Ele morreu por seu povo, ele veio comprar o seu povo, pagar o dote de sua noiva. O propósito de Deus para a cruz era salvar algumas pessoas dentre a humanidade caída. E então, satisfazendo as exigências de sua justiça, ele escolheu aplicar a obra de seu filho, feita na cruz, aos seus eleitos, ao seu povo, aqueles que ele escolheu desde a fundação do mundo, antes de fazerem bem ou fazerem mal. Veja Romanos 9. Antes de fazerem bem, antes de fazerem mal, Deus já havia escolhido desde a fundação do mundo. A cruz sempre fez parte do plano eterno de Deus e o seu desígnio visa os eleitos. É confortante saber que Cristo não morreu em vão. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Quem ele comprou, ele terá. A sua redenção vai ser aplicada ao seu povo e eles crerão e se voltarão para ele e se arrependerão de seus pecados. Amém? Esta foi a aula de hoje. Que Deus te abençoe. Este módulo se encerra aqui e que o nome do Senhor seja glorificado, que você tenha aproveitado este módulo e esse curso de maneira geral. Esse é o meu desejo. Que Deus te abençoe. Um abraço e até mais.